Bom dia a todos, igreja linda, abençoada de Deus, nessa manhã gloriosa de Jesus, um dia que Deus preparou para cada um de nós estarmos aqui. Ele sabe da sua vida, Ele sabe das tuas alegrias, Ele sabe das tuas lutas, e é com muita reverência a Deus e muito temor a Deus, como a palavra fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Eu venho aqui trazer a palavra de hoje, entregar para vocês aquilo que Deus tem dado e com a convicção de que se Ele entregou, é porque vocês, em nome de Jesus, vão ter a porção de cada um. Um pouco mais, um pouco menos, mas vão sair daqui edificados, porque eu vou te decepcionar, eu não tenho nada para te dar, mas eu tenho 100% de certeza que o Espírito Santo do Senhor que está aqui é unidade e me passou o que tem para falar, vai falar ao teu coração em nome de Jesus. Amém? Eu vou já entrar aqui na palavra hoje, vou ler só os versículos que nós vamos aplicar hoje, estudar hoje, ministrar nas nossas vidas hoje, porque nós estamos em um tema da edificação cristocêntrica e desconstrução religiosa. Para que Cristo apareça em nossa vida e a religião seja tirada da nossa vida. Essa tradição humana, secular, que vai entrando devagarzinho no dia a dia, no cotidiano, essa religiosidade que às vezes nos afasta de Jesus. E nós queremos estar mais perto de Jesus. Então esse é o grande objetivo, esse crescimento. A segunda ministração, provavelmente de 4. Se você perdeu a primeira, não tem problema, você pode pegar a segunda, não tem uma sequência que você perde uma e não pode acompanhar a outra, mas se você tiver o desejo de ver a primeira, ela está no YouTube, e fique à vontade, porque você vai ver os 2 primeiros versículos da bem-aventuranças. Nós estamos falando sobre as bem-aventuranças, em contraposição contra os ais de Jesus. Jesus falou para os crentes e ele falou para os religiosos. Então, se a gente quer chegar mais perto de Jesus, a gente vai ver as bem-aventuranças. Se a gente quer tirar a religiosidade incrustada, imposta pela religião, nós vamos ver o que Jesus falou pelas religiões, porque a minha opinião não importa, o que importa é o que a palavra do Senhor fala, o que o Espírito quer dizer, a noiva dele, que é a igreja do Senhor. Então hoje tem muita coisa boa, muito alimento poderoso para que a gente saia daqui fortalecido na palavra, vivendo um cristianismo mais poderoso que impacte as nossas vidas e que mude a sociedade. E que a gente possa ser agente transformador, a começar por nós, mas lá fora, que a gente tenha um testemunho digno de querer ser copiado, reconhecido. Vamos resgatar, esses cristãos tinham isso há algum tempo atrás, isso não pode se perder. Amém, glória a Deus, amém? E hoje nós vamos falar sobre herdeiros, né? A herança é interessante, a herança é a dependência que nos traz liberdade. É um paradoxo, né? A palavra, muitas vezes, ela coloca bifurcações onde a gente, vivendo uma coisa que aparenta ir para um outro caminho, nos traz para o caminho que Jesus quer. Então, quando ele fala em herança, nós somos herdeiros, é uma dependência necessária que nós temos que ter de Jesus, e essa dependência é o que nos traz liberdade. Enquanto o normal, o racional, o humano, o mundo, é que a gente seja independente, então eu sou livre, não estou preso a ninguém. Não, a nossa dependência, ela está calcada no reconhecimento de que nós não temos nada de bom e que então nós precisamos estar ligados, conectados a Jesus, para que através dessa conexão espiritual, o Espírito Santo de Deus habite no meu coração, e aí aonde quer que eu esteja, eu vou estar liberto, eu vou ter essa liberdade, e eu vou ter a manifestação, o poder de Deus, o fluxo de Deus na minha vida. Eu não estou preso a lugares, ou a pessoas, ou a entidades, ou a organização. Apesar disso tudo ser bom, eu estou acima de tudo na dependência de Jesus, que é quem me dá liberdade. E um versículo muito lindo de João, muito falado pelos crentes e que tem que ser discernido é: conheceis a liberdade e ela te libertará.
o quanto nós precisamos conhecer a liberdade, que é a palavra do Senhor. E ela nos liberta, Ao contrário dessa autossuficiência que nos é pregada, que nos é direcionada pela sociedade, desde pequenos nós precisamos crescer, nós precisamos ter a nossa vida, nós precisamos ter a nossa independência, e aí essa autossuficiência ela vai ser calcada na força humana, e a força humana dispensa o espiritual, e aí a gente vai buscar o que é material. Buscando o que é material, a gente não se conecta com o Espírito Santo, e na melhor das hipóteses, a gente se abastece em pessoas, em pastores, em igrejas, em vãs filosofias, e na verdade a gente cria uma dependência, que daqui a pouquinho eu me abasteci, voltei para casa, não estou com o Espírito Santo, não estou ligado à fonte de água viva, à videira que é Jesus, e daqui a pouco eu me sinto de novo incapaz, para baixo, chateado, e aí eu volto para uma pessoa, para uma instituição, quase que fazendo de Jesus um ídolo e quase que se tornando um fã do que Jesus faz, porque Jesus faz coisas maravilhosas, mas o fã não vive, e quem tem o Espírito Santo de Deus no coração, ele vive o que Deus faz, ele vive, ele olha para trás e fala: que bênção aquela dificuldade, porque hoje eu estou num patamar diferente, eu fui provado e eu fui aprovado, glória a Deus, hoje eu tenho um testemunho diferente. E nós erramos, mas até os nossos erros, quando a gente põe nas mãos de Deus, Ele transforma os nossos erros em bênçãos para que a gente possa testemunhar e engrandecer o nome dEle na vida das outras pessoas. E nós vamos ler então Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus, nós vamos ler só o 5 e o 6. O texto que vai ser abordado, ele vai do versículo 1 até o 12, no geral. Hoje, pontualmente, nós vamos ler o versículo 5 e 6 de Mateus. Vou pedir para você abrir sua Bíblia, eu vou ler na versão NA e eu acho que vão projetar aqui atrás também. Mateus capítulo 5, versículo 5, ele vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, oramos aqui não por repetição, Pai, mas para declarar que o Senhor é quem direciona tudo e nos colocamos nas Tuas mãos, Pai. Mais uma vez peço que nada que for humano e do homem prevaleça e que caia por terra, mas tudo que é Teu Espírito, tudo que é do Senhor, nós te damos liberdade de entrar no nosso coração, fazer morada e nos mudar, porque sabemos que estaremos mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, a palavra do Senhor em Mateus, no Sermão do Monte, nós falamos um pouco, do que é o Sermão do Monte, aquele momento espetacular, Jesus falando. Então a gente está aqui ministrando, aplicando o que Jesus nos ensinou, o que Cristo, o Messias, o Salvador, coloca para a gente estar mais perto dele. E ele fala que felizes, muito felizes, bem-aventurados, extremamente felizes, são os mansos. Os mansos. O que é ser manso? Se você parar para pensar o que é ser manso, você pode pensar aí, e é uma reflexão que é uma palavra, às vezes até usada pejorativamente, mas se Deus coloca isso como uma qualidade, em outras versões falam humilde, mas a palavra aqui ela quer dizer manso mesmo, nós confundimos a mansidão, porque manso é aquele que ele é amansado, é aquele que ele está domesticado. Então nós confundimos muitas vezes a palavra mansidão com fraqueza. Mas a mansidão, ela é o contrário de fraqueza. A mansidão, ela é força, porque a mansidão é a força que a gente tem de nos submetermos à autoridade de Jesus. Então, ser manso é ser amansado por Jesus, ser submetido, ser dependente do Espírito Santo de Deus e nos colocarmos na dependência deles, manso à disposição de Deus para que Deus faça o que Ele quer e não o que a gente quer.
Então isso é ser manso, é uma das partes do fruto do Espírito, e essa mansidão sobrenatural só vem para aquele que tem o Espírito Santo de Deus no coração. Exemplo de manso, Jesus, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu sou cansados e sobrecarregados, porque eu sou manso de coração, sou humilde. Jesus é o nosso maior exemplo de mansidão, que com toda a força, com todo o poder, Deus, ele era Deus aqui na terra, ele foi manso e se submeteu ao Pai, a Deus, até a morte. Isso é ser manso. Ser manso não é a gente ser bobo, não é a gente ser fraco, não é a gente deixar as coisas de lado e sofrermos injustiça. Ser manso é falar assim, eu quero submeter, eu permito com que Deus me amance, e eu quero estar sendo direcionado, sendo capacitado, sendo guiado única e exclusivamente por Deus. Exemplo de alguém que não era manso, Caim matou Abel. Caim e Abel eram irmãos, filhos de Adão. Um ofereceu sacrifício, o Senhor aceitou. O outro, o Senhor não se agradou. E ele não se submeteu a Deus, ele não foi manso. E ele expôs tudo que ele podia fazer de errado e cometeu um crime. Então, só para a gente ter um exemplo de uma diferença. O que é a gente ser manso, o que não é ser manso. E ele diz que herdarão a terra. O manso herdará a terra. Então esse versículo muitas vezes, ele pode ser aplicado, e eu não estou discutindo aqui se é certo ou se é errado, mas para bênçãos. O manso herdará a terra, você é dono, você é proprietário, você é... Beleza, mas aqui o que ele está falando, a herança da terra para os mansos que se submetem ao Espírito Santo, é aquela terra onde Adão, em Gênesis, era o herdeiro, era filho, a imagem, a semelhança de Deus, que tinha o domínio de tudo, Gênesis 1:28, é retomar aquela realidade, a herança de Adão, como filho de Deus, como herdeiro de Deus, a terra aonde Deus já tinha feito para o homem, aonde o homem criado à sua imagem e semelhança, tinha domínio e tinha cuidado, e que um dia Adão caiu, pecou, e essa aliança foi quebrada e ele foi expulso dali. A partir dali nós não temos mais essa conexão. E quando através do Espírito Santo de Jesus a gente retoma o contato com Deus, então a gente herda e volta a ter aquela posição original de herdeiros da terra, assim como Adão no aspecto espiritual, para que a gente possa ser sal e luz na terra aonde nós vivemos. E essa promessa de volta, quando a gente tem essa promessa de herdar a terra e que volta lá atrás, reconstruindo o que a gente perdeu em Adão, é lindo quando em Apocalipse, capítulo 21, primeiro, ele vai falar não só da herança para trás, mas ele vai falar que também nós já herdamos o novo céu, a nova terra, na eternidade, na vida eterna. Então é o princípio e o fim, é essa herança completa, e não a herança material que está sendo falada, é essa herança, é a retomada lá atrás, é a herança onde nós somos mordomos da terra, e não precisamos mais conquistar coisas na terra, porque nós somos herdeiros, nós temos uma herança, então nós temos a terra, onde nós vamos cuidar, onde nós vamos proteger, onde nós vamos através do reino crescer, e vamos compartilhar, e através do milagre da multiplicação e da mordomia, nós vamos ver as coisas de Deus crescerem de uma maneira poderosa, e não mais como pessoas que precisam conquistar, trazer para si como um império. Aquele herdeiro de Jesus, ele já entende que ele já tem o suficiente, e aquilo que ele não tem, ele não precisa, porque se ele precisar, Deus vai dar. Salmos 23 promete isso da forma invertida, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui a gente olha, ele é assim, se eu preciso, Deus vai me dar, eu sou herdeiro. Se ele não deu é porque eu não preciso, ele pode me dar tudo. Agora, quando nós não somos herdeiros, e quando nós vivemos
de uma maneira distante do Espírito Santo, aí sim nós vamos ter esse desejo imperialista, capitalista, de conquistar, de isso é meu, eu vou colocar uma cerca, isso vem para mim, isso em todas as áreas, na área pessoal, na área matrimonial, na área de trabalho, e me vem esse desejo de conquista e de posse, aonde a gente tem que entender que efetivamente nós já somos herdeiros. Em contrapartida com isso que Jesus fala, né? nessa construção cristocêntrica, de que os mansos herdarão o reino de Deus, aqueles que o reino da terra, herdarão a terra, ou seja, quando a gente se submete à força de Deus, nós vamos ter a possibilidade de ser herdeiros da terra, dessa visão sobrenatural. Ele vai falar sobre a religião, e nós vamos falar, eu vou ler com você agora, Mateus capítulo 23, versículo 15. Mateus capítulo 23, versículo 15, que é a primeira contraposição entre as bem-aventuranças e o que Jesus fala dos ais para os religiosos. Então, Mateus capítulo 23, versículo 15, vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Então, para os filhos de Deus, temos a herança da terra. Para os filhos da religião, não sou eu que estou falando, é Jesus. Nós temos o inferno, porque eles se tornam filhos do inferno 2 vezes mais de quem o fez. Então vamos entender esse versículo e por que ele vem em contraposição aos cristãos que são herdeiros da terra. Ele vai falar, primeiro, ele está falando para os religiosos, escribas, fariseus, nós falamos isso um pouquinho na ministração passada, hipócritas, atores, vivem só de imagem, não do que vem de dentro. Então, vocês percorrem a terra, vocês percorrem o mar, vocês vão para todos os cantos, vocês andam daquilo que já é herança dos filhos, vocês estão na herança dos filhos, no mar, na terra, caminhando, buscando fazer um prosélito. Antes de eu explicar o que é prosélito, uma coisa muito importante, hoje, mais do que um lugar, Deus quer um povo. Deus quer um povo muito mais do que um lugar. Ele já nos deu a terra é dele, Deus criou a terra, é só uma questão da gente admitir ou não, mas quem criou tudo foi Deus, então a gente só admite que ele criou a terra, se conecta com ele, através de Jesus, do Espírito Santo, e se torna herdeiro dessa terra. E a partir daí, nesse lugar onde um povo vive, e Deus ele quer um povo, ele não quer um lugar, porque um lugar o inimigo pode destruir, amanhã pode não existir mais, os lugares onde Jesus passou não existem, talvez essa cidade não exista daqui a 500 ou 1000 anos, nós não sabemos, mas o povo, ele permanece, e aonde o povo vai, ele através do seu exemplo, faz mais povo, e se multiplica, e através do verdadeiro cristianismo, do herdeiro, do Filho de Deus, isso vai se multiplicando. Os lugares são passageiros, mas o povo de Deus, ele vai até a eternidade. Ainda que a gente morra antes da volta de Jesus, a nossa convicção é que vai passar o céu, passar a terra, mas as promessas de Jesus não passam, porque ele é fiel para cumprir o que ele promete. Então, quando eles percorrem, os fariseus, os religiosos, a terra para fazer um prosélito é um convertido ao judaísmo, era alguém que era de outra religião, de uma forma bem simples, tá? Ele era de uma outra religião, então os judeus percorriam desesperadamente, queriam fazer convertidos, trazer para o judaísmo pessoas que eram de outras religiões. Eles queriam fazer, olha que interessante, não havia uma conversão, eles queriam fazer prosélitos, eles não queriam converter, eles queriam admiradores deles mesmos, eles queriam pessoas que admirassem a religião, então eles davam o que fosse necessário e eles se tornavam refém do que davam para que aquela pessoa se fizesse prosélita. Olha a diferença daquele que vai seguir Jesus,
que tem uma verdadeira mudança e que não é apenas um admirador, mas na verdade um seguidor. A diferença de alguém que tem o Espírito Santo e a diferença de alguém que só admira, só se faz, só está formalmente, só está de uma forma nominal e não em espírito e em verdade. Então os judeus, eles faziam prosélitos, e o desafio, essa é a religião, e o desafio do cristão é converter corações, não oferecendo coisas, mas testemunhando e mostrando que Deus é bom e cuida da gente, independente da circunstância. E isso é o que a palavra nos ensina, é isso que a palavra comenta. E ela vai falar que eles se tornam filhos do inferno. Filhos do inferno por quê? 2 vezes mais. Eles eram dominados pelos judeus. A religião, ela domina, a religião é uma prisão, a religião põe cerca, a religião quer para ela, enquanto Jesus nos traz liberdade, enquanto Jesus nos traz a herança, enquanto Jesus nos traz luz, a religião, ela quer conquistas. Você precisa disso, você tem que fazer isso, você precisa mudar. E Jesus fala assim: o mais importante eu já te dei, eu já dei a minha vida, agora você vem até mim, se conecta comigo espiritualmente, não como um fã, mas como um seguidor, me busca, me queira, leia a palavra e eu vou te completar. Você é meu filho, você é meu herdeiro. Então é o paradoxo entre ser herdeiro, que é o verdadeiro cristão, e ser filho do inferno, que é o religioso, aquele que está só numa religião. E só a gente, só cada um de nós podemos sondar o nosso coração e entendermos até que ponto nós estamos sendo cristãos, até que ponto nós estamos sendo religiosos, até que ponto eu estou seguindo Jesus, ou até que ponto simplesmente eu admiro. Eu sou um admirador, eu admiro porque é legal, porque tem amigos, porque eu faço contatos, porque eu arrumo clientes. Isso tudo não é errado, não é pecado, mas não é a motivação principal. Não é a motivação principal. Voltando para Mateus capítulo 5, versículo 6. Mateus capítulo 5, versículo 6, ele vai falar que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. Fome e sede é algo fisiológico, né? Por mais que a gente, biblicamente, somos orientados a fazer jejum, muitos jejuam, mas a fome e a sede, ela é fisiológica. Nós não conseguimos ficar vivos se nós não comemos e se nós não bebemos. Então, ele coloca a justiça aqui como algo inerente à vida do ser humano. Nós temos que buscar a justiça como nós buscamos comida, como nós buscamos alimento. Mas que justiça? E o que significa essa justiça? Então, de uma forma bem simples, a justiça é dar a cada um o que aquela pessoa merece de acordo com aquelas obras, certo? Isso é a justiça. A pessoa cometeu um assassinato, dar a cada um o que ela merece de acordo com as suas obras, ela tem que ser penalizada. Isso é a justiça humana, né? Isso é o que nós vemos. E é necessário em um mundo e uma sociedade. A justiça é dar a cada um aquilo que aquela pessoa merece segundo as suas obras. Mas aqui ele está nos incentivando não a buscar a justiça humana. Isso é sobrenatural, meu irmão, e isso é pra gente. E se isso é pra gente, o Espírito Santo de Deus nos dá força e condições de fazer. Porque um pai não mandaria um filho fazer o que ele não ia fazer, o filho conseguir fazer. Então, se ele está falando, você tem que ter fome e sede da justiça, a justiça de Deus. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é a justiça que ele tem para nós. É não receber o que nós mereceríamos. Nós mereceríamos estar no inferno, mas Deus não vai nos dar, Ele nos permite a irmos para o céu através de Jesus. A graça de Jesus, o favor imerecido. Então é essa justiça que eu tenho que desejar para o próximo, gostando ou não, independente do quanto a pessoa me machucou, independente de quanto a pessoa me magoou, independente do que eu passei, eu tenho que buscar a justiça de Deus. E a justiça de Deus se traduz no favor imerecido. Isso é lógico. Né? Depois você olha de novo, isso tem uma lógica, e o favor imerecido só vai vir com o amor.
É impossível viver um cristianismo sem amar. O amor, ele é incentivado, primeiro o amor a Deus, que é a fonte do amor. Em segundo lugar, o amor ao próximo, o amor a quem a gente, isso a palavra fala, a quem a gente gosta e a quem a gente não gosta. O amor a quem merece, a quem não merece. Deus não manda a gente entender, Ele manda a gente amar. Amar a tal ponto que Ele fala para a gente amar o próximo como a si mesmo. E Ele fala que esse amor, primeiro a Deus e depois ao próximo, depende a lei de todos os profetas, se resume aqui. E aí ele, para a gente ser mais assim instruído, ele fala assim, então para você ser mais, você quer saber como é que você ama o próximo, Mateus 7,12, ele fala assim, faz para o outro o que você gostaria que fizesse para você. É simples e prático. Como é que eu vou amar? O que você gostaria que fizesse com você? Ame ao próximo como a si mesmo. Ele nos dá condições disso. E depois em João capítulo 13, versículo 34, se não me engano, 23, ele vai falar o seguinte, Jesus falando, um novo mandamento eu vos dou, ame ao outro, aí já não é nem como você, como eu vos amei. Então, através do Espírito Santo de Deus, Ele nos dá condições da gente amar ao próximo de uma maneira ágape, sobrenatural, que nós não conseguimos. E essa é uma régua para a gente ver o quanto nós estamos sendo cristãos, é amando aquele que nos incomoda. Porque amar quem está do nosso lado é fácil. Amar quem faz o bem para a gente é fácil. Agora orar pelo inimigo é muito difícil, mas tem um sobrenatural. Primeiro porque eu já passei uma das pessoas, porque o crente ele não pode ter inimigo, mas a gente não tem como impedir que pessoas não gostem da gente, mas aí a gente ora por aquelas pessoas, e uma dessas pessoas que eu tinha essa animosidade, se tornou um dos meus melhores amigos quando eu comecei a orar por ela, porque a palavra do Senhor fala que quando você ora, isso é Bíblia, tá? Mateus, quando você ora por alguém que você não está nessa mesma sintonia, ou vamos chamar de inimigo, ele diz que o espiritual, o mundo espiritual põe brasas vivas na cabeça daquela pessoa, porque aquela pessoa não vai entender como alguém que a pessoa está sendo perseguida por ele, ora por aquelas pessoas. Como é que Paulo orou e converteu ali o carcereiro que estava lá para prendê-lo? Ele estava orando. Então nós precisamos orar pelos nossos inimigos. E esses que oram, a palavra fala que serão saciados. Aqui, e para encerrar essa parte, ir para o outro versículo, a gente tem que inverter. A gente tem que deixar o que é carnal para viver o espiritual. Amar ao próximo é matar a nossa carne e viver o que é do Espírito. E uma definição legal para a gente aplicar na gente é parar e pensar assim, as nossas faltas, às vezes nós vemos como necessidades. Às vezes me falta um relógio e eu quero um relógio porque eu preciso ter um despertador, porque eu vou fazer atividade física, porque eu preciso saber a hora, é um exemplo. Mas às vezes falta um relógio para o irmão do lado, e o que a minha falta é necessidade, a necessidade do irmão do lado é propósito, né? Ah, mas Deus deve ter um propósito. Não, mas a minha falta é uma necessidade. Me falta um relógio. Não, eu preciso desse relógio. Se eu não tiver, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou acordar? Como é que eu vou fazer? Aí o irmão que às vezes trabalha e precisa, não, ele está sendo provado. Para ele é propósito. Deus tem um propósito para ele. Então a gente vê como a gente é muito mais... isso é religião. Quando nós somos longânimos, temperados, bonzinhos com a gente e rigorosos com o próximo. Então eu estou falando para a gente olhar, e eu falo para mim, falo para você, para a gente conseguir entender o que é esse amor, o que é essa fome, essa sede de justiça sobrenatural. Amém? Vamos lá, para o versículo 23, para o capítulo 23, agora para ler o último versículo de hoje, onde a gente vai ver a contraposição a aplicar e orar nas nossas vidas. Jesus era manso e falava palavras duras. Aliás, o Evangelho, e isso está na palavra do Senhor, as pessoas que chegavam perto de Jesus achando que iam viver um Evangelho de conforto, não ficavam. Eles iam embora. Porque o Evangelho, ele não é de conforto, ele é de confronto. Mas esse confronto, ele nos
faz apaixonados, porque o resultado dele nos torna assim tão conectados sobrenaturalmente que a gente não quer outra fonte. E não tem a ver com heranças do mundo, mas simplesmente com o que ele tem para dar para a gente. Então vamos ler capítulo 23, agora o versículo 16. Fala o seguinte, Jesus dizendo: ai de vocês, guia de cegos, que dizem, se alguém jurar pelo santuário, isso não tem importância, mas se jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado ao que jurou. Eu vou ler o 17, porque eu vou fazer uma aplicação com ele também, apesar de ser muito parecido. O 18, na verdade, que ele vai no mesmo contexto. Ele fala, e vocês dizem, se alguém jurar pelo altar, isso não tem importância, mas jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado ao que jurou. Então Jesus chama ele de guia de cegos. Religiosos, o que é guia de cegos? É uma coisa de uma clareza tão solar. Eu vou explicar para vocês o que é guia de cego através da Bíblia, mas às vezes a gente olha e se torna tão distante na realidade que a gente vive hoje. Olha só, Jesus nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura. E aí a gente vem para a igreja achando que ele tem uma mansão para dar para a gente. Não tem sentido, é ilógico. Eu não estou falando nem do espiritual, eu estou falando de inteligência. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Pessoas com raciocínio. Meu irmão, não tem sentido lógico eu seguir Jesus, que nasceu numa estribaria, nasceu no estábulo, foi colocado numa manjedoura, porque ele vai me dar uma mansão. Jesus, para cumprir a profecia do Antigo Testamento, entrou em Jerusalém montado numa jumentinha. E aí eu acho que seguir a ele vai me dar um carro importado. Não tem sentido lógico. Não tem. Olha, as pessoas podem ir embora, você pode se desiludir, quem está vendo pode, mas não é lógico, eu não estou falando nem de espírito. Agora, o espiritual é quando nós ficamos cegos e achamos que isso é verdade, porque não tem sentido. Então, o espírito maligno me põe uma escama e eu me torno cego, que eu não consigo ver algo que tem clareza solar. Como é que eu vou servir alguém? Extremamente simples e humilde, e ele pode me dar, ele pode, isso não tem problema, e ter carro bom é legal, e é bom, e muita gente recebe, mas essa não é a motivação, e não tem sentido eu querer uma religião, porque isso é religião que me promete coisas que nem Jesus estava preocupado. E eu vou te falar uma coisa muito importante, alguém está no controle da sua vida. Se você não está enxergando, se não é você que está indo para os seus caminhos, alguém está no controle da sua vida. Se tem uma coisa que eu queria que você saísse hoje, pensa nisso. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Deus não é outra pessoa, e nem na nossa. Às vezes o controle está na nossa mão, às vezes o controle está na mão da esposa, ou do marido, ou do filho, às vezes o controle está na mão do religioso, às vezes está na mão até do capeta. Mas essa decisão é nossa. E hoje, no final, cada um de nós pode ver aonde nós devemos mudar isso. E a confirmação disso vai na sequência que ele fala assim. O que eles dizem? Se alguém jurar pelo santuário, pelo lugar, por aquilo que é espiritual, isso não tem importância. Mas se você jurar pelo ouro, que é físico, isso é importante. Ele fala que jurar pelo ouro, fica obrigado pelo que jurou. Quer dizer, ele está invertendo o que eu falei ali no anterior. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. A gente trocar o que é carnal pelo espiritual. A religião, ela troca o que é espiritual pelo carnal. Ela fala assim, você não pode jurar pelo santuário, que é espiritual. Mas pelo ouro você pode. Troca, ele confunde, ele nos engana. Ele fala, você não pode jurar pelo altar, mas pela oferta você está obrigado. Se você jurar pela oferta, você está obrigado a cumprir. Quer dizer, ele troca o que é espiritual pelo que é material, pelo que é carnal, nos fazendo viver em um vazio, buscando coisas que nunca vão nos preencher, porque não tem fim,
Porque o amor do dinheiro é a raiz, o amor ao dinheiro, não o dinheiro, é a raiz de todos os males. E aí a gente tem que sondar o nosso coração, e eu vou mostrar para vocês como nós vivemos uma religiosidade dentro da igreja. Tá? Quando eu falo altar, quando eu falo templo, é lógico que hoje em dia nós somos templo do Espírito, né? São linguagens do Antigo Testamento, mas elas podem ser aplicadas para que a gente possa ministrar na nossa vida. Então eu vou mostrar como a religiosidade está dentro da igreja e nós temos que mudar isso. Nós constantemente, ou em casa, ou aqui na igreja, chegamos no altar, chegamos aos pés da cruz, chegamos diante de Deus e apresentamos uma série de pedidos. Senhor, eu preciso que meu filho passe na faculdade, eu preciso de um trabalho, eu preciso de um emprego, eu preciso... E normalmente a gente fala isso várias vezes, ou várias vezes durante o dia, ou várias vezes durante vários tempos, repetindo, fazendo igual Jesus manda a gente não fazer, orando em repetição, né? Isso é uma oração em repetição. Quando Jesus recrimina a oração em repetição, ele não está falando, além das orações em adorações erradas, ele está falando que a gente não precisa ficar orando para ele, Jesus, eu quero, Jesus. Ele fala, inclusive, que ele já sabe isso, e que se for a gente buscar ele por causa disso, não tem sentido, porque ele já sabe. Então, quando a gente se achega no altar, entenda na igreja, entenda na nossa casa, em vez de a gente apresentar um rol de pedidos, a gente tem que fazer como a Bíblia nos ensina. Quando Abraão separou de Ló, quando Abraão olhou para Ló e falou, Ló, eu sou herdeiro, você escolhe onde você quiser ir aqui, ó. Pode ir, aonde você não for eu vou para o outro lado. Aí Ló escolheu um lugar, Ló foi para aquele lugar, e Abraão foi para a terra que Deus tinha prometido e dado para ele. Ele chegou lá e fez um altar para quê? Agradecer o que Deus já tinha feito. Quando, outro exemplo, Noé, construiu a arca, etc. Teve o dilúvio, acabou o dilúvio, secou. Ele construiu um altar para ele ir lá, para Deus, e falar, Deus, que não chova mais, que apuro, que tribulação. Ele foi lá e falou assim, eu vou para quê? Para ver o que Deus fez. Então, a gente pode pedir, a gente deve pedir, mas quando a gente se achega a Deus, a gente tem que muitas vezes levar o rol de pedidos, mas também levar o rol de quantas coisas Ele já fez. Nós estamos vivos, nós temos uma família, nós estamos em uma igreja, nós estamos respirando, comendo, andando, falando, orando, sabendo que tantas coisas Ele já fez, e se tudo isso que Ele já fez, Ele pode vir a fazer. Então, Deus, Ele não precisa de admiradores e nem de pedidores. Olha o Pai Nosso, não é um rol de pedidos, é um rol de adoração, é a modelo da oração que Ele deu para a gente. Deus, Ele quer e precisa de seguidores que o adoram, e adoradores em espírito e em verdade. Amém? Agora, para finalizar e a gente orar, eu vou propor aqui 3 mudanças na nossa vida. E eu incluo a minha, porque nós vivemos uma religião incrustada e não percebemos, todos nós. Então, primeira, que a gente troque a devoção. A gente acha que devoto é só quem adora outros deuses. A devoção às práticas religiosas, a ir no culto só de domingo e não viver um cristianismo na minha casa. Então, trocar essa devoção por uma dependência, por uma submissão o tempo inteiro através do Espírito Santo a Deus. E eu gostaria muito de estar cada vez mais submisso. E quanto mais eu percebo essa submissão, mais eu percebo que Deus cuida das coisas que eu não consigo cuidar. E é com você, é comigo, porque isso é promessa. Nós somos herdeiros, o nosso Pai cuida da gente, nós somos filhos deles. É que muitas vezes o controle, a direção, a gente quer pôr na nossa mão. Segunda mudança, que a gente... Isso é muito importante. Olha como entrou na igreja, meu irmão, a carência o que é a falta, a gente troca essa falta que a gente tem pela necessidade de buscar a Deus, esse estímulo à carência, ele é tão grande que hoje em dia, não tem fundamento bíblico para a gente falar assim, não é errado, mas eu estou dizendo que quem aceita Jesus não está falando, me aceita, aí, é legal, tem ludicamente uma história, falta alguma coisinha, essa coisinha é Jesus, beleza, faz sentido e é verdade, então,
temos que aceitar Jesus, mas a palavra, ela não vai ligar Jesus com as nossas carências, ela vai ligar Jesus com a nossa necessidade de salvação, e aí ela fala assim, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Vamos deixar de ser carentes e buscar. Não é Jesus, cuida de mim, fala Jesus, eu te quero. Não é Jesus, realiza-me um milagre, fala Jesus, eu quero estar com o Senhor, e eu sei que o que o Senhor quiser, o Senhor vai fazer. A palavra fala isso, ela fala assim, bate na porta, pede para entrar. Pra gente, né? Eu não estou falando o texto de Apocalipse 3:20, que está falando de Jesus para uma igreja, estou falando de Mateus 7:7, que ele fala assim, aquele que bate a porta, aquele que procura, ele acha, aquele que busca, ele encontra. Não é aquele que fala assim, aquele que aceita, recebe. Então a gente precisa trocar essa carência humana, esse buraquinho que o povo fala e realmente é lúdico, é legal e faz sentido, e quem aceita Jesus vai para o céu também. Mas se a gente quer beber da fonte e jorrar águas vivas, nós temos que falar, Jesus, eu necessito do Senhor, eu vou te buscar. É isso que a palavra fala, pelos textos que eu coloquei aqui, e é a tônica inteira da Bíblia, é a última. A gente tem que trocar de nós sermos simples admiradores de Jesus, fãs, anunciadores. Às vezes a gente admira, a gente até anuncia, e a gente sai, pô, Jesus é legal, Jesus é bacana, que legal. Isso daí todo mundo já sabe, mas a gente tem que passar a ser herdeiro, aquele que vive no reino, naquele que dá o exemplo, naquele que não só anuncia e admira, mas naquele que adora em espírito e em verdade, quando Deus está fazendo e quando Deus não está fazendo, quando a gente está na igreja ou quando a gente está em casa, quando a promessa se cumpre, ou quando alguém faz uma promessa que nem de Deus era e nos deixa chateado, e aí o problema não é de Deus, o problema é da pessoa e nosso que acreditou e não foi buscar na fonte, porque a fonte é Jesus. Então é isso que eu quero orar com você hoje. E se você discernir no seu coração e precisar fazer alguma dessa migração, sabe, da devoção às práticas religiosas para a submissão a Deus, da carência do aceito para a necessidade de eu preciso de Jesus, e do anunciador, do admirador para aquele adorador, feche seus olhos, é você e Deus, e é o Espírito Santo que vai fazer essa mudança. Eu vou orar e guiar em oração, mas quem faz essa mudança é o Espírito Santo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui. Nós te agradecemos porque o Senhor nos instrui. Nós, Pai, pedimos perdão porque às vezes nós erramos, e nós somos assim pecadores, mas que nesta manhã, neste momento, o Teu Espírito Santo aqui, nós damos liberdade, que a pessoa da Trindade ministre aos nossos corações, Pai, nos tire essa carência, Pai, que muito mais nos afasta e nos dê desejo e necessidade de Te buscar ardentemente, Senhor, que em nome de Jesus, Pai, a gente possa ser mais do que admiradores racionais, mas que a gente possa ser adoradores em espírito e em verdade, e que em nome de Jesus, Pai, a gente deixe de ser devotos e seguidores de uma religião, mas que a gente se submeta, por mais que doa, por mais que a gente não queira. Eu permito, Pai, amanse o meu coração, porque eu quero ser manso e ser direcionado, colocar o controle da minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Quem vem agora, Renan? Irmão, depois vai ter oração para atender os pedidos, fica tranquilo, tá? Não é só a administração da palavra. O Renanzão vai orar aí para os pedidos. Amém, meus irmãos. Adorei a frase que o pastor disse aqui enquanto